Prepare-se para ouvir agora o que você até hoje não ouviu dentro dessas disputas que estão aí pela internet afora, cada um dizendo que o nome do Messias é de uma maneira. Prepare agora o seu coração para ouvir a verdade que vai mudar muitos conceitos. Muitos conceitos. Qual é o idioma que Yahushua falava? Qual é o idioma que o nosso amado Salvador falava? Você sabe? Pois eu posso lhe garantir que não era hebraico, aramaico, grego, latim ou português. Mas ele falava um idioma exclusivamente espiritual e todos o entendiam. Exemplo prático, livro de Atos, capítulo 2, descida do Pentecostes, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Quantas nações haviam ali? 15 nações ali representadas, e todos entendiam na sua própria língua o que o Espírito falava. Um só Espírito, falando a todos. Mas o apóstolo Paulo, emissário Shaul, quando saía de Jerusalém para Damasco, ele ouviu a voz do nosso Salvador, o Messias, em hebraico, obviamente, porque o apóstolo Paulo era um Yahudim, era, no caso, Yahudi, um judaico. Ele era ivrite e, como tal, ouviu então a voz do nosso Salvador em hebraico. Ele mesmo afirma que foi circuncidado o 8º dia, da linhagem de Yalchoru, da tribo de Beniamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, Paziim, né? Ele era, inclusive, um praticante, se considerando até irrepreensível no tocante à lei, e precisava, portanto, ouvir em hebraico. Mas o idioma do nosso Salvador amado, fique sabendo de uma vez por todas, que é um idioma exclusivo. Exclusivo. Não é? Você já viu aquelas manchetes que de vez em quando veem na televisão, quando eles fazem uma reportagem e com exclusividade, o que eles colocam? Exclusivo. E você está ouvindo agora é com exclusividade. Com exclusividade. O nosso Salvador amado falava uma só língua, um só idioma celestial, e todos entendiam na sua própria língua. Ainda hoje é assim. Quando ele fala para o japonês, quantos japoneses existem hoje que são praticantes da Bíblia, que são crentes? Milhões, né? Sem dúvida alguma. Quantos chineses? Quantos da Itália? Nós temos o privilégio aqui de pregarmos para os principais países do mundo, até de dentro da Rússia, da Malásia. As pessoas nos acompanham, não é mesmo? Eu lhes falo na minha língua, em português, mas lá eles se recursam dos tradutores, ou às vezes até alguns são de nacionalidade brasileira que estão por lá. Quando tem dificuldade em saber o que eu estou falando, eles procuram traduzir. Mas o Espírito Santo, o Kadosh, o Santo, puro, o Espírito da verdade, ele não precisa de que alguém vá a um dicionário para entender o que ele está falando, que traduza o que ele está falando. Ele fala de uma só maneira, a exemplo do livro de Atos, conforme já dissemos, e todos entendem na sua própria língua. Então é bom parar com essa criancice que é
anda por aí afora dando muita ênfase a uma única linguagem, como se o hebraico fosse o tudo da história, não é? Agora, merece aqui algumas considerações. Quando você precisa da forma escrita, ou mesmo atribuir ao nosso Salvador amado o nome dele em hebraico, aí sim concordamos. Nossa preferência é para Yahushua, gutural, Yahushua, não é Yeshua, Yahoo e outras supostas transliterações, porque inclusive já falamos sobre isso. Mas quando ele fala, maravilhoso eu sou, ele tem uma linguagem que é só dele, exclusivamente dele. E todos entendem. E todos entendem. Quando ele fala para o japonês, ele não vai se dirigir ao japonês em japonês. Mas o Espírito da Verdade, que tem a sua multiforme sabedoria, vai fazer com que o japonês entenda em japonês. Vai fazer com que o chinês entenda em chinês. O alemão, o americano, e assim inumeráveis aqui, centenas de idiomas pelo mundo afora, até mesmo de dialetos, os mais variados. O Espírito da Verdade, portanto, tem uma linguagem única, exclusiva. Pare com essa meninice de achar que tudo é hebraico, não é não. Tá? Não é tudo hebraico não. O nosso Salvador amado tem um nome e tem uma linguagem, inclusive em Zacarias 14, né? Versículo 9, naquele dia um só será o seu nome. Cano de Galute também, Apocalipse fala, né? O nome que ele tem, além dos que nós já destacamos aqui, ele é o próprio eu sou, que muitos tentam resistir dizendo eu serei, que no fim acaba dando a mesma interpretação. Quando ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, esse eu sou é o mesmo que disse para Merushua, Moisés, diga Faraó que eu sou. Bom, aí está, portanto, uma revelação com exclusividade. Esse será o título colocado nessa matéria. Se você precisa saber mais a esse respeito, é um assunto tão maravilhoso e tão profundo que você só vai conseguir entender pelo Espírito da Verdade. Não é pelo hebraico apenas, não, mas pelo Espírito da Verdade. Um abraço até outra oportunidade. Na Shalom verdadeira do Espírito.